Bom, então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Mais uma aula de metrologia. Essa é a nossa terceira aula, né? Nós fizemos a aula inaugural, logo em seguida nós tivemos a aula 1, parte 1, e hoje a gente vai fazer a aula 1, parte 2. A gente vai encerrar aquela primeira parte que a gente estava fazendo a introdução à metrologia, né? Conversando sobre os princípios básicos da metrologia. Então, hoje, acredito que a gente vai conseguir encerrar, pelo menos, essa parte aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. A previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos. Hoje é dia 29. Pequeno atraso que nós tivemos aí, devido aos problemas que eu tive aqui com a internet, mas estamos aqui. Tá bom? Gente, como é que está o som aí? Estão me ouvindo direitinho? Tá ok, né? Imagem, tudo certinho? Vamos lá, né? Bom, vamos lá. O que nós temos aí, Beatriz? Dá uma olhadinha nessas imagens aí. Ana Júlia, Diogo. Pessoal, vocês estão vendo essas imagens aí? Alguém poderia manifestar, por favor? Estamos vendo sim essa imagem. Quem está falando, por favor? O Luiz. Luiz. Ô, Luiz, fala para mim o que você consegue interpretar a partir dessas imagens. São estruturas feitas por civilizações antigas. Isso, muito bem. Então me responde um negócio, Luiz. Como que você acha, né, que eles conseguiram construir, né, desenvolver essa parte aí, né, dessas construções? Nós temos aí os egípcios, os astecas, né? Os astecas é ali na região do México, né? E nós temos os maias na América do Sul. Como que eles conseguiram, por exemplo, edificar, né, essas estruturas, sendo que eles eram povos bem antigos e ainda não tinham domínio, principalmente da parte de metrologia. Necessariamente eles teriam que cortar, né, as pedras, fazer medições. Como que você acha que eles conseguiram, então, construir tudo isso, na sua opinião? Você sabe responder? Como que eles conseguiram fazer isso? Porque você concorda comigo, Luiz, que essas estruturas possuem, de certa forma, assim, um modelo geométrico, né? As pirâmides, por exemplo, né? Os maias também, eles eram avançados, né, em termos assim de construções. Eram povos, inclusive, né, como você disse aí, civilizações antigas, né? Então nós temos aí, basicamente, né, as datas, né, a época, né, que esses povos, que essas civilizações viveram aqui na Terra, né? Já estão extintas, né? Mas aí as construções ainda permanecem como monumentos, né? E estão ali edificados e foram construídos assim com um certo grau de qualidade, né? Porque ao longo do tempo, né, tem mais de 2000 anos aí, algumas até mais do que isso, e elas permanecem ali ainda, né, se mantêm até hoje. Que tipo de domínio tecnológico eles tiveram? Como que era a parte, né, principalmente a nível de construção? Porque certamente eles iam ter que, como eu disse, né, cortar material, calcular, né, fazer algum tipo de cálculo para desenvolver essas estruturas, né? Então, como que eles fizeram isso? Observa só, eu tenho aqui um texto que diz o seguinte: à medida que os grupos sociais aumentavam as técnicas de medir, essas técnicas também evoluíam. É difícil imaginar que egípcios, maias ou astecas construíram os históricos monumentos que sobrevivem até hoje, sem as técnicas de medição apurada e os padrões de medição
previamente estabelecidos. Então, veja bem, aquilo que eu falei para vocês. Na realidade, eles não tinham um domínio do processo de medição. Mas a gente percebe que, mesmo assim, eles conseguiam, né, desenvolver e criar essas estruturas maravilhosas aí. Inclusive, né, as pirâmides são consideradas maravilhas, né, do mundo moderno, mas que foram construídas lá atrás, em tempos mais remotos. Então, a gente vai percebendo o seguinte, que o homem, né, na medida que as civilizações iam evoluindo, né, o que está dizendo aí para nós? O processo, né, metrológico também avançou. Né? Então, é como se fosse uma evolução simultânea. Né? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que todo o processo metrológico, ele continua avançando. Nós temos ainda muita coisa, né, que assim, ainda está em processo de estudo, né? Vocês vão ver mais adiante no nosso curso, a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Eu vou depois liberar algumas leituras para vocês fazerem. Vocês vão perceber que não existe, né, uma terminalidade, ou seja, muita coisa ainda precisa ser desenvolvida, inclusive, né, até o sistema internacional de unidades, que esse sistema universal, que é utilizado no mundo inteiro, também está em franco desenvolvimento. Então, a humanidade avança, a humanidade se desenvolve, né? São feitos estudos, né? E esses estudos vão incorporando novos conhecimentos, e esses conhecimentos também nos ajudam a desenvolver todo esse processo que está ligado às questões da metrologia, tá certo? Então, nós temos que perceber isso, né? Que a metrologia é um processo em franco desenvolvimento. Aqui nós temos, né, um exemplo, né, de algum artefato antigo, né, que eles utilizavam na época. Né, nós temos aí alguns tipos de instrumentos de medição ou padrões de medida, né? Isso aí, muitas vezes, você encontra em museus, assim, nessas escavações que são feitas, né, pelos arqueólogos, muitas vezes eles encontram ainda algum tipo de artefato que era utilizado naquelas épocas para servir de referência dimensional. Ou seja, a gente tratava isso como padrões dimensional que eram utilizados naquela época. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o homem e a metrologia caminhando junto desde os primórdios da civilização. E continua, né, esse processo, então, evolutivo. Correto? Bom, aqui nós temos também, que já foi comentado na aula passada, eu torno a reforçar com vocês que uma das formas que eles buscaram, né, na época, logo em seguida, né, era estabelecer um tipo de padrão baseado no corpo humano. Então, a gente vê, por exemplo, que o corpo humano ele foi usado como referência, e isso também aconteceu lá atrás. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, essa data aí de 4.000 anos antes de Cristo, né? A idade antiga, né? Então, nós temos aí, por exemplo, medidas que foram utilizadas naquela época, o palmo, pé, passo, a braça, a jarda, inclusive até hoje, né? Nós temos aí algumas referências de conversão de medidas, que muitas vezes a gente utiliza algum tipo de medida antiga ainda no nosso dia a dia. Então, é possível você fazer uma conversão de medidas. Você trabalhar, por exemplo, uma conversão do palmo para o sistema métrico atual. Você pode converter também o pé, o passo. Então, existe uma tabela de equivalência desses valores. Quanto que vale uma jarda? Então, existe, né, um valor pré-determinado aí que serve como padrão de referência para fazer o que a gente chama de conversão. Depois nós vamos até fazer uma atividade para a gente poder exercitar essa conversão, trabalhando com algumas medidas também antigas, fazendo a conversão para o nosso sistema métrico, sistema universal aí que a gente utiliza, tá certo? Que é o sistema reconhecido pelo SI, né? O Sistema Internacional de Unidades. Outra coisa importante também, que vale a pena comentar com vocês, é que essas medidas baseadas no corpo humano, para que houvesse um certo grau de uniformidade e de valores,
eles atrelaram, né, essas medidas à medida padrão que era baseada no corpo do rei. Então, muitas vezes, né, principalmente na Europa ou em outras regiões da Ásia, por exemplo, ou regiões mais do norte da Europa também, e então o que que acontecia? O rei, ele era tomado como referência dimensional. Então, por exemplo, você trabalhava, por exemplo, o palmo do rei, o pé do rei, o passo do rei, a braça do rei e a jarda, né? Que é essa medida aí, ó, do centro da cabeça até no dedo anular, né? Então, todas essas medidas corporais, assim, no sentido de que era necessário fazer algum tipo de padronização, então o rei era a referência. Só que aí tinha um problema, porque quando o rei morria, por exemplo, ou de repente mudava o rei, teria que alterar também todos os padrões, né? Então as referências baseadas no corpo do rei, elas funcionavam por um período. E isso constituía um problema sério, principalmente na questão do comércio, né, do desenvolvimento aí da parte principalmente de intercâmbio de mercadorias daquela época. Porque alguns povos, por exemplo, tinha um sistema baseado no corpo do rei, porém as medidas eram diferentes de outro povo. Então existe uma certa, o que eles chamam de confusão dimensional, ou seja, uma dificuldade de estabelecer algum tipo de padronização. Então eles começaram a perceber que tinha que buscar uma alternativa para criar uma outra forma de padronização, que não fosse, né, o corpo do rei. Então, o que é que acontece? Mais ou menos na época da Revolução Francesa, mais precisamente nessa data que está aí, né, nós, foi o governo francês, na época, né, solicitou que dois pesquisadores, né, dois estudiosos da época, fizessem algum tipo de proposta no sentido de criar um sistema, né, um sistema de medidas que não estivesse mais relacionado ao corpo do rei, tá certo? Então, o que que acontece? Essa questão dessa confusão dimensional que existia na época, inclusive prejudicando as questões comerciais, então esse novo sistema, né, proposto, teria que ser um sistema que fosse aceito praticamente por todas as pessoas, né? Então, a ideia básica é que desenvolvesse um sistema que pudesse ser universalizado. Então, com o processo de universalização, né, caso esse sistema fosse criado, era possível, então, fazer o que a gente chama de unificação de medidas. Ou seja, na medida que o sistema fosse aceito por diversos povos, né, e por várias civilizações da época, né, então nós tínhamos ali, por exemplo, assim, a parte comercial, né, porque sempre, né, o homem buscou fazer isso, desenvolver o comércio ali entre os povos ali. Então, a questão da unificação das medidas era algo muito importante para eles, porque ia melhorar, por exemplo, o intercâmbio, né? Ia diminuir, por exemplo, os prejuízos, ia melhorar, por exemplo, a capacidade de comercialização, né, das mercadorias. Então, seria basicamente um sistema aí aceito, como eu disse, por todos, e que não tivesse problemas assim em termos dimensionais. Então, foi isso que foi solicitado, né, pelo governo francês, e aí a premissa básica, então, era trabalhar num tipo de padrão que fosse baseado na natureza. Por que na natureza? Porque já aqui no corpo do rei tinha muito problema com a alteração dimensional, né? Então a natureza seria algo, por exemplo, interessante, porque poderia criar aí um sistema imutável, né? Ou seja, um sistema que todo mundo ia aceitar, porque já que era uma referência praticamente neutra, né? Porque a natureza, de repente, ela não muda para todos. Evidentemente que existem fatores aí, né, ambientais que podem influenciar no sistema de unidade, né? Mas, de toda forma,
a natureza ela poderia ser tomada como referência para criar, então, esse novo sistema, que então seria, a princípio, um sistema universal. Tá? E, então, esses dois pesquisadores aí, cientistas e matemáticos da época, eles, né, a pedido do governo francês, eles começaram a estudar, então, essa possibilidade de criar esse sistema baseado, então, na natureza, que era chamado, então, de padrão natural, né? Então, os franceses Delambre e Méchain, eles começaram, então, a fazer os estudos e eles criaram, então, a primeira definição do metro. Então, a palavra metro, né, ela foi definida como sendo, né, a unidade de medida de distância, né? Então foi feito, eles fizeram alguns cálculos matemáticos baseado na distância entre duas cidades. Uma cidade denominada Dunkerque, situada na França, e outra cidade cujo nome é Montjuïc, na Espanha. Fizeram as medições, né, de distância entre uma cidade e outra, fizeram alguns cálculos matemáticos, os dois eram, né, matemáticos, né, e eles pertenciam, né, à Academia de Ciências Francesa, né? Então, a partir desses cálculos, eles concluíram, né, e chegaram a um determinado valor padrão. Então, eles fizeram, né, um cálculo baseado no meridiano terrestre, tá? E definiram que a primeira definição de metro no ano de 1793 passou a ser chamada de 10ª milionésima parte do quarto de meridiano terrestre que passa por Paris. Porque essa linha vermelha que eu coloquei aí no nosso mapa, né, é uma linha que sai dessas duas cidades, mas ele passa por Paris. Então, essa foi a primeira referência do metro desenvolvida por esses dois matemáticos a pedido do governo francês. Mas aí, o que acontece? Né? Foi necessário fazer alguns ajustes, né, de dimensional para melhorar, né, esses valores, tá certo? Então, o novo cálculo, né, esse cálculo, por exemplo, que foi feito anteriormente, como sendo a primeira dimensão, ele precisava ser materializado. O que significa materializar? É transformar essa distância num padrão material, ou seja, num padrão físico. E aí, o que eles fizeram? Eles cortaram, né, uma barra de platina, né, utilizando a platina, que era um metal assim que tem baixo nível de dilatação, né, baixo grau de dilatação. Então, essa barra de platina ela foi depositada, né, em dois suportes, né, como se fossem dois apoios, né, e eles então materializaram aquela dimensão que eles tinham calculado anteriormente, fazendo alguns ajustes, tá certo? E colocaram essa barra de platina lá no Museu de Paris, né? No Bureau Internacional, né? Então, inclusive, essa barra de platina existe até hoje lá, como peça de museu mesmo. Mas, na época, essa barra era uma barra retangular, né? Então, ela foi considerada, então, como um padrão metro da época, tida como a segunda definição, materializando o valor que eles tinham calculado anteriormente. Então, a segunda definição de 1799, vocês vão perceber o seguinte: demorou 6 anos, né, aproximadamente, para fazer essa materialização. Então, ficou da seguinte forma: a distância entre dois extremos da barra de platina, depositado nos arquivos da França, que hoje é um museu, né, e apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura de 0 graus Celsius. Então, inclusive, né, o fator temperatura aí foi levado em conta, né, haja visto que a temperatura também influencia na variação dimensional dessa barra, né? E aí, em 1826, né, que está dizendo para nós aí, ou seja, né, 27 anos depois, foram construídas, né, ou fabricadas mais 32 barras padrão
né, semelhantes a essa que estava depositada lá nos arquivos da França, para ser distribuída entre os outros países. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, a ideia era fazer algum tipo de padronização baseada no critério da natureza, né? Então, e que os outros povos, né, os outros países, pudessem também aceitar esse padrão. Então, uma barra para cada país da época, né, para ser tomada, então, como referência, tá certo? E aí foi feita a distribuição dessas barras. Bom, então, avançando no conceito da definição, né, a partir de 1826, então, aí passou-se algum tempo, né, e aí eles perceberam que precisava melhorar o cálculo. Então, aquele valor que foi calculado anteriormente pelo Merchan e pelo Delambre, ele foi recalculado. Então, eles convocaram novamente, agora, né, uma equipe de matemáticos e físicos para fazer um novo cálculo, para fazer um ajuste nas medidas da época. Porque estava tendo ainda alguns problemas dimensionais em relação, principalmente, ao processo de deformação da barra. Então, problema de temperatura, problema de umidade. Então, isso aí estava interferindo e provocando algum tipo de alteração. Então, o governo francês novamente convoca essa equipe, né, de sábios, né, de estudiosos da época, a maioria deles matemáticos e cientistas, para fazer um novo estudo. E esse estudo foi feito, né, e aí eles perceberam o seguinte, que era necessário alterar o formato da barra. Então, ao invés de uma barra retangular, né, eles foram criar uma barra em forma de X, né? E aí veio, então, a terceira definição do método, né? E essa barra que foi criada, né, nesse caso aí, foi adicionado uma liga nesse material, que é um elemento químico chamado irídio, para melhorar a questão da resistência dessa barra ao efeito da temperatura. E aí, sim, né, foi fabricada uma barra da forma que está aí, porque em formato de X, o grau de deformação é menor do que uma barra retangular apoiada, né, em dois pontos. Então, essa barra foi construída normalmente, né, novamente. Então, o novo padrão de metro ficou da forma que está aí. Olha, metro é a distância entre os eixos de dois traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no BIPM, né? É o Biro Internacional de Pesos e Medidas, né? Que hoje é o próprio museu que está lá, né? Mas aí está dizendo o seguinte, olha, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio e apoiada sobre seus pontos de mínima flexão, ou seja, na condição de apoio onde a flexão dela fosse o mínimo possível, para não ficar abaulada, né? Então, eles posicionaram lá os apoios e criaram essa barra em forma de X e apoiaram, e aí sim, esse aí passou a ser o novo padrão, de certa forma, deixando de lado a barra retangular. Então, isso aconteceu no ano de 1889, e nesse mesmo período, nessa mesma época, eles criaram, então, a Conferência Geral de Pesos e Medidas. Então, foi justamente nessa reunião, dessa primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, que a gente chama de primeira CGPM, que foi, então, instituída e definida pela utilização dessa barra em forma de X. Tá certo? E aí, em 1937, foi feita uma nova reforma nesse valor, e aí eles mudaram, né, os traços padrão de apoio, fizeram um ajuste na barra e mexeram na parte de apoio da barra. Então, no sentido de melhorar por causa da deformação que a barra estava sofrendo também, né? Mesmo ela tendo, né, essa liga de irídio, ainda ocorreu algumas variações. Então, eles fizeram mais algum ajuste aí nesse ano aí de 1937. A quarta definição do metro já é bem mais recente. Então, nós estamos aí agora no ano de 1960. Aí, sim, já é uma busca, né,
para tentar calcular novamente o valor do metro, agora baseado num outro padrão natural que não seja aquele padrão que foi utilizado no início pelos dois matemáticos franceses, né? Pelo Delambre, né? E aquele outro matemático lá, né? Olha só, o Delambre e o Mersenne, né? Então, essa nova tentativa de melhoria, né, do cálculo do valor do metro passou agora a ser feito baseado na radiação luminosa, né? Então, foi feita uma experiência de laboratório, né? E aí, devido, né, a alguns problemas que ainda existiam, principalmente o que a gente chama de descontentamento de alguns estudiosos da época, dizendo que o padrão baseado na barra de X ainda encontrava algumas distorções dimensionais. Então, esse novo cálculo, feito baseado na radiação da luz, né, ficou definido da seguinte forma, que o novo padrão de metro seria o comprimento igual a 1.650.763.073 comprimentos de onda no vácuo. Veja bem, no vácuo, da radiação correspondente à transição entre os níveis 2p e 5d do átomo de criptônio. Então, veja bem, para explicar isso aí é meio complicado, porque isso foi uma experiência de laboratório que eles fizeram. Então, na prática, o que é isso? Eles mediram, né, como se fosse um feixe de luz, né? Fizeram um feixe de luz atravessar no vácuo, dentro de um tubo, e calcular o tempo que esse feixe de luz demorou para poder atravessar esse período aí, né? Então, eles fizeram o cálculo e mediram esse feixe luminoso. Então, foi esse o método aplicado na época. E esse método, ele gerou um certo grau de precisão bem maior do que o método anterior, que era, então, baseada na barra de platina com irídio, né? Bom, mas aí veio a necessidade de melhorar mais ainda, né, esse processo de padronização e definição do método, né? Então, agora nós vamos para a quinta definição do método, já no ano de 1983. Então, aí nós já temos a 17ª Conferência Geral de Peso e Medida. Veja bem, a gente tinha lá atrás, olha só, a primeira conferência foi em 1889, né? Nessa experiência de laboratório de 1960, já era a 11ª conferência. E agora, no ano de 1983, a 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Então, o físico Ken Everson, mais o grupo do NIST, que é esse instituto, né, que trabalha com pesquisas, né, avançadas, então eles foram encarregados de fazer uma nova experiência para melhorar, né, para definir aí uma melhoria para o padrão metro. E eles fizeram um novo cálculo, agora sim baseado no comprimento da luz no vácuo, né, que é o mesmo processo anterior. Então esse novo cálculo, ele gerou um ajuste bem assim, buscando aí uma precisão um pouco maior. Então a definição ficou da seguinte forma: o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1.299.792.458 do segundo. Ou seja, agora nós estamos trabalhando com a luz no vácuo da mesma forma, mas não é mais tipo uma radiação luminosa, mas a luz mesmo incidindo, passando por um tubo, né? E dentro desse tubo não tinha ar, ou seja, vácuo, e eles mediram novamente e chegaram nesse valor aí. Então, pessoal, o que acontece? Vocês estão percebendo que a definição do metro, ela sofreu alterações ao longo do tempo no sentido de melhorar, né, a definição, né? E o padrão metro, ele é a referência principal do sistema SI, né, que é o sistema que nós temos hoje em dia. Então, o metro atualmente, né, a definição atual que nós temos é essa aí, que é inclusive a mesma definição que foi estudada, né,
no ano aí de 1983, na quinta definição. Então, a quinta definição permanece. Então, nós temos, né, o metro como comprimento do trajeto percorrido pela luz do vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundos, né? Então, é o tempo necessário, no caso aí, da luz percorrer aí essa região de vácuo aí, nesse tubo aí, que foi feito lá naquela experiência do Ken Stevenson, né? Do Ken Svenson, aliás. Então, essa é a unidade convencionada internacionalmente como metro. E a partir do metro, foi também sendo definidas as outras unidades, né? Para fazer face às outras grandezas que eram necessárias. Então, não é só o metro, mas as outras grandezas. Por exemplo, a grandeza para volume, a grandeza para massa, né? A grandeza, por exemplo, para medir, por exemplo, corrente elétrica, né? Porque a energia elétrica ela foi descoberta depois, então precisava também de ter uma definição, né? Ou seja, um tipo de unidade para energia elétrica, para tensão elétrica, por exemplo, e assim foi, né, ao longo do tempo, evoluindo e criando os novos padrões de unidade para essas novas grandezas que foram surgindo, tá certo? Então, para efeito de registro, né, de data, o sistema SI, que a gente chama de sistema internacional, ele é considerado que ele foi criado em 1960, naquela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que é essa daqui, né? Quando ocorreu a 4ª definição do metro. Então, o sistema SI também foi criado nessa época, né? Então, qual que é a finalidade, então, do SI? A finalidade continua até a mesma de antes, né? Então, é padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, justamente para a gente poder melhorar os processos aí do nosso dia a dia, né? Facilitar, por exemplo, a utilização e tornar esse sistema acessível a todas as pessoas. A ideia que se tem é o seguinte, é que o mundo inteiro possa usar o mesmo sistema. Isso vai ajudar muito, né, em todos os sentidos da nossa vida, né? A gente percebe, então, né, já falamos aqui, né, que a metrologia ela está a todo momento fazendo parte da nossa vida, então nada mais justo do que a gente buscar aí um sistema, né, que atendesse aí a todas as nossas situações e condições e que de repente fosse aceito por todas as pessoas, independente do país que a gente estivesse, né? Então, desse sentido, né, essa breve história que eu fiz aqui, como se fosse um resumo, né, de como que o sistema métrico surgiu. Vocês estão fazendo o trabalho ainda, estão pesquisando mais sobre isso, e vocês vão achar lá coisas interessantes para colocar no trabalho de vocês, mas esse breve histórico que eu fiz aqui vai mostrar para nós a importância que esse sistema métrico tem para o nosso dia a dia. E como a gente está falando, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, que a gente está fazendo aqui o curso técnico de metalurgia, e a gente começar a pensar, por exemplo, não só a metrologia aqui fora, na nossa vida, no cotidiano, mas principalmente a metrologia dentro da indústria. No caso, por exemplo, né, de vocês, voltado, por exemplo, aos processos que estão ligados aí à área de metalurgia, né, e vocês vão perceber que a metrologia ela está intimamente ligada com tudo que acontece lá, né, seja qual processo for. Então, aí vem a pergunta, né, qual a importância da metrologia para a indústria? Né? Vocês vão ver que a gente não conseguiria, inclusive, nem que a indústria existisse, né, caso a metrologia também não existisse, né? Então, no caso das indústrias, e isso vai também impactar nas nossas vidas, eu estou ressaltando aí algumas questões importantes, colocando a metrologia como ponto central aí, inclusive como se fosse uma ciência que vai nos ajudar em todas as outras áreas, ou, por que não dizer, em todas as outras ciências, né? Na química, na biologia, né? Em todas as outras áreas, né? Então, a metrologia ela vai contribuir para a qualidade nas empresas, qualidade em todos os sentidos, garantir a confiabilidade dos processos, tá certo? Conferir precisão na fabricação dos produtos,
né? Viabilizar e estabelecer o comércio é fundamental, ainda mais nos tempos atuais, né, com essa globalização que nós temos, a necessidade, por exemplo, de que os países precisam vender os seus produtos, precisam comprar também. Então, a ideia assim, de estabelecer um sistema metrológico reconhecido internacionalmente é fundamental para poder ajudar nesse processo de comércio entre países, né? Outra questão fundamental aí que está ligada à questão do comércio é a questão do desenvolvimento econômico, né? Então a gente vê, né, em todos os sentidos, né? Você pode ver aí no seu dia a dia, por exemplo, que tudo isso está atrelado à questão econômica. Então aquelas mesmas necessidades que já existiam nas comunidades mais antigas, nos povos mais antigos, de estabelecer uma padronização, né, e uma forma, por exemplo, de melhorar o intercâmbio entre os povos, isso também continua nos dias de hoje. E dentro da indústria, como a indústria ela é o principal agente, né, motor aí da economia, né, então também faz parte da indústria e é importantíssimo que a metrologia tenha aí o seu papel, né, e ela vem fazendo isso, né, desempenhando bem o seu papel, né. Então, ainda justificando, por que criar um único sistema de unidades? Além de tudo que eu já falei, nós podemos ainda considerar a questão das relações internacionais entre os países, que a gente fala de intercâmbio, né? Então, as leis, os regulamentos, né? A parte comercial, né? Quando você vai comercializar de um país para outro, então existe uma facilidade maior de você conversar, né? Veja bem, por exemplo, só para citar uma questão interessante, se a gente for levar a metrologia para as questões atuais que nós estamos vivendo, principalmente agora em tempos de pandemia, imagina só, os insumos que nós compramos de outros países, principalmente dos países, né, a China, por exemplo, ela vende insumos para o Brasil fabricar vacina. Quer dizer, imagina, por exemplo, se nós não tivéssemos um intercâmbio entre esses dois países. Ou seja, imagina se a metrologia não existisse. Porque a metrologia ela não está só na parte dimensional, né? Assim, mas ela envolve também a questão da química, como eu disse, e das outras áreas também, da biologia, de um modo geral. Então, facilitaria muito mais para nós a gente ter esse sistema unificado, né? E é isso que acontece. Então, do ponto de vista tecnológico, né, é muito importante a gente ter, né, essa uniformização dimensional, né? Aí está dizendo para nós o seguinte, que partes produzidas em diferentes países podem ser combinadas para formar um sistema complexo sem problemas de compatibilidade. Eu posso muito bem fabricar uma peça aqui no Brasil e posso fabricar essa mesma peça em outro país. Eu posso comprar uma peça em outro país, trazer essa peça aqui para o Brasil e fazer a montagem aqui, e vai existir uma intercambiabilidade nesse processo de montagem. Exemplo, digamos que eu preciso comprar um rolamento, né, para me acoplar esse rolamento num eixo. Eu posso fabricar um eixo aqui no Brasil e comprar um rolamento nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista dimensional, eu não vou ter dificuldade nenhuma se essas duas peças, no futuro, elas vão se encontrar para ser uma acoplada à outra. Por que que isso acontece e por que que isso não é um problema mais para nós? Porque existe essa unificação dos sistemas de unidade, né? Então, a incompatibilidade reduziu bastante. Nós ainda temos alguns problemas, né, na realidade, mas melhorou substancialmente, né, essa questão aí. Outra questão importante, pessoal, é a questão da coerência. Está dizendo aí, olha, devido à coerência com que as unidades do sistema internacional são definidas, as equações que descrevem os fenômenos físicos são grandemente simplificadas. Então, como os fenômenos físicos basicamente acontecem e eles se transformam em conhecimento, né, porque através de pesquisa e investimento na parte científica. Então, tudo que é feito, por exemplo, é internacionalmente também aceito. Então, se eu faço uma pesquisa, por exemplo, num país, digamos, nos Estados Unidos, e os dados, né, e tudo que é
definido de valores, de resultados lá nos Estados Unidos, ele vale para mim aqui também. Por quê? Porque os padrões que são levados em consideração durante o processo de pesquisa são padrões universais, do ponto de vista metrológico. Entendeu? Então, eu não vou ter problema também com relação a essa questão das pesquisas. Tá certo? Então, vocês podem perceber que a metrologia, quando eu falo de metrologia na indústria, ela está também na nossa vida, está na indústria, mas está em todas as outras situações também que envolvem o avanço técnico e científico. Tá certo? Bom, então agora, pessoal, o que que acontece? Dá uma olhadinha aí para vocês verem nessa tabela que está aí, olha. Essa é o que a gente chama de tabela básica do SI. Então, são as 7 unidades básicas consideradas que são a unidade padrão do SI. Então, nós temos como primeira unidade, né, o metro. Então, nós temos aí a grandeza, que é o comprimento. Grava bem isso aí, olha. Qual é a grandeza? Comprimento. Qual que é o nome? Metro. Qual que é o símbolo? M minúsculo. Depois nós temos a massa, a outra grandeza, né? Importantíssima, e também faz parte do SI. Qual que é o nome? Quilograma. E o símbolo K maiúsculo e G minúsculo. Vocês já conhecem todas essas grandezas, né? Já devem ter estudado aí em disciplinas anteriores aí, principalmente no ensino médio, por aí. Então, nós temos ainda o tempo, a intensidade de corrente elétrica, temperatura. Nós temos aí a temperatura absoluta em Kelvin, né? Então, nós trabalhamos aí o Kelvin dentro do SI. Não é o Celsius, tá? É o Kelvin, que é a temperatura padrão SI. Aí tem que fazer a conversão, evidentemente, né? Quantidade de matéria, mol, né? Intensidade luminosa, candela, que é o CD. Então, essas 7 aí são denominadas unidades básicas do SI. E nós temos também o que a gente chama de grandezas derivadas. Então, o que são grandezas derivadas? Elas são derivadas a partir das unidades básicas. Então, essas grandezas derivadas, né, nós temos aí superfície, volume, velocidade, aceleração, massa específica, quantidade de matéria, volume específico, frequência, força, pressão, energia e trabalho. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que são duas tabelas. A primeira, já são 7 unidades básicas, e a segunda, grandezas derivadas. Evidentemente que existem outras grandezas também que foram sendo incorporadas ao sistema SI com o tempo. Mas essas duas tabelas aqui são as primeiras e são as principais, e as outras vieram depois, tá certo? Então, nós temos aí, olha, só a título de exemplo, superfície, metro quadrado, volume, também, metro cúbico, velocidade, metro por segundo, e aí vai. Evidentemente que nós temos múltiplos e submúltiplos, né? Mas aí é necessário fazer o que a gente chama de conversão. Ou em algum momento você vai converter, né, de um sistema para outro sistema, porque existe o sistema internacional, né, baseado no sistema métrico, mas também nós temos o sistema inglês. O sistema inglês ainda continua funcionando em alguns países. Mas aí é necessário fazer, então, a conversão de um sistema para outro. Mas nós também podemos converter as unidades, né? Por exemplo, eu posso pegar aí o volume, né, que está aí em metro cúbico, e transformar ele em litros, por exemplo, né? Que eu posso medir. Quando eu vou tratar, por exemplo, de líquido, normalmente eu não uso muito metro cúbico, né? Eu posso até utilizar o metro cúbico, mas normalmente para líquido, talvez eu vou trabalhar com litro, né? Mas se eu for usar o sistema inglês, por exemplo, aí eu não vai ser litro mais, vai ser galão, por exemplo, né? Então aí vem as unidades, né? Tem as unidades referente a cada sistema, né? E aí nós vamos depois fazer algumas atividades, pessoal, para a gente exemplificar essa primeira parte aí com relação a essas grandezas. Nós vamos aprender a converter. Eu vou passar alguns exercícios depois para vocês, para a gente treinar isso aí, para vocês fazer alguma relação entre sistemas, né? Sistema internacional e sistema inglês, e entre as unidades, né? E entre também as grandezas, de uma, transformando de uma pela outra, tá bom? Bom,
Por que investir em processos metrológicos bem definidos? Eu já disse, reduzir desperdício e retrabalho, isso aí está muito voltado à indústria, tá? Evitar falhas de processo, elevar resultados acima da média, né? Na medida que a metrologia bem apurada, quando você investe bastante em processo metrológico para refinar o processo, né, de produção, automaticamente os resultados também melhoram bastante. Evitar acidentes de trabalho, melhorar a qualidade do produto final, fazer a diferença na vida dos consumidores. O objetivo fim da empresa é esse, né? Trabalhar a questão da qualidade dos produtos, né? Então, a metrologia, ela influencia diretamente nessas questões, né? E aí, a gente faz aquela pergunta, né? Por que a gente precisa medir? Quais são os principais motivos que nos levam a medir determinado produto ou determinada peça? Basicamente, o sentido de medição, ele se concentra nessas três questões principais aí, olha. A primeira delas é para monitorar, tá certo? Então eu vou medir para monitorar, né? O que é monitorar? Observar passivamente as grandezas, né? Então, por exemplo, vou monitorar pressão, vou monitorar vazão, vou monitorar, por exemplo, um comprimento, um determinado comprimento de uma peça, por exemplo, que está sendo fabricada. Então, durante o processo produtivo, eu preciso monitorar. Então, eu vou medir para monitorar. Uma vez monitorando, eu consigo fazer o quê? Eu preciso controlar. Então, eu vou controlar o processo. O que é o controle? É a observação. Eu vou comparar e agir para manter dentro das especificações. Então, eu vou ter lá um padrão de referência e eu preciso controlar a produção da minha peça, por exemplo, em cima desse padrão de referência. Então, o mecanismo de controle de produção, por exemplo, ou controle de fabricação, ele segue uma regra. E essa regra é baseada no padrão. Então, eu vou medir para fazer esse controle. Então, na medida que eu estou monitorando, eu monitoro para controlar e eu posso também trabalhar o processo de medição para poder investigar. Quando eu falo investigar, está mais ligado à questão da parte mais científica do processo. Investigar para me descobrir coisas, por exemplo, né? Isso é muito na linha da pesquisa, né? Da investigação. Então, é para descobrir coisas novas e para poder explicar e formular teorias. Então, basicamente, o processo metrológico, nós vamos conversar depois sobre o processo metrológico de uma forma mais aprofundada, mas a essência do processo metrológico nos remete à ideia de medir, de medição. Então, por que eu meço? Basicamente, para monitorar, controlar e investigar. Tá certo? E aí, eu posso monitorar de diversas formas, né? Eu posso monitorar a umidade relativa do ar, eu posso monitorar, por exemplo, o abastecimento, né, do meu veículo, do seu veículo. Eu posso monitorar, por exemplo, a velocidade do vento, né, a temperatura. Eu posso monitorar, por exemplo, a massa, né, uma variação de massa, né? Então, são formas, né, de você utilizar os instrumentos que nós temos aí disponíveis no dia a dia. Obviamente, todo instrumento ele segue um padrão, né, um padrão dimensional, ele está lá calibrado, está aferido, então ele é utilizado para executar o seu trabalho, ou seja uma régua, seja um paquímetro, seja um micrômetro, seja um termômetro, um manômetro, né? Qualquer tipo de instrumento, né? Um medidor de vazão, por exemplo. Então, qualquer tipo de instrumento que vai ser utilizado no sentido de monitorar o processo, né? Então, eu meço e monitoro. No sentido de controle, aí já vem a questão que eu falei, né? De controlar o processo para me comparar com o padrão que eu estou seguindo de referência, para mim saber exatamente o que eu tenho que fazer. Então, na medida que eu consigo controlar, eu consigo definir se a minha produção, se o meu processo está dentro das especificações. E aí eu faço as alterações necessárias, se for o caso, né? E por último, né, eu tenho aí, como eu disse, o padrão mesmo de referência para mim continuar fazendo o meu controle ali, né? Então, eu vou usar um instrumento para fazer isso e vou trabalhar, né, a minha capacidade, né, de entendimento, de análise
baseada nos resultados que eu estou obtendo. Porque toda vez que eu estou medindo, de certa forma, eu estou comparando. Eu uso o instrumento, eu tenho por trás o padrão de referência. No caso, se eu estiver usando o sistema internacional, ele vai ser o meu padrão de referência. E a partir do momento que eu uso o instrumento, eu vou medir, o meu instrumento está calibrado e aferido, portanto, eu consigo, então, analisar ali o resultado da indicação daquela medida que eu estou ali tirando, né? Se for o caso, no caso dessa imagem que está aí, olha, estou medindo uma peça, então, de certa forma, o instrumento ele vai me dar a leitura ali do resultado, correto? Que tem a ver com a dimensão da peça, tá? Outra questão, como eu disse, é a questão da investigação, que é o terceiro ponto importante aí, por que se mede, né? É aquilo que eu disse para vocês, né? Aí já é na parte mais de pesquisa. Imagina lá na metalurgia, quando você vai para o laboratório de ensaios físicos, para você fazer um teste um ensaio de tração, por exemplo. Para você verificar ali o nível de deformação do material, né? Definir, por exemplo, o limite elástico, né? Aquela região lá da estricção, né? Quando você pega um corpo de prova ali para ser deformado, então você vai fazer um teste físico no material e você vai investigar o comportamento do material quando é aplicado nele uma certa força e vai provocar uma deformação. Então, a estrutura interna do material, no caso do ensaio de tração, sofre, né, deformação. Então, as tensões internas, na medida que o material vai deformando, então você está ali investigando, né, e vai chegar num resultado. Aquele resultado ali, né, você vai poder definir algumas características do material, por exemplo, o limite elástico dele, né, o limite de escoamento, né, o limite de proporcionalidade. Então, tudo isso faz parte de uma pesquisa que você está fazendo, né? E você pode fazer pesquisa na área de química também, avaliar, por exemplo, aspectos relacionados a um determinado tipo de líquido, ou uma mistura de substância num tanque, por exemplo, fazer uma análise, por exemplo, microbiológica. Tudo isso, gente, envolve metrologia. E são investigação, por exemplo, de fenômenos físicos, né? Seja eles fenômenos, inclusive fenômenos celestes, né? Tem muita pesquisa sendo desenvolvida aí, muito investimento nessa área, né? Imagina vocês, por exemplo, recentemente, o envio daquele robô até Marte, e lá ele está coletando material e fazendo análise de material e enviando resultados aqui para a Terra. É fantástico isso, né? Essa capacidade do homem, né, de produzir esse tipo de equipamento. Com certeza, né, existe ali um processo metrológico ali associado a todo esse procedimento aí, e isso tudo é pesquisa, tá certo? Bom, agora medir para controlar. Nós já falamos aqui, né? Então, aqueles três processos anteriores, ó, nós temos aqui, ó, monitorar, controlar, investigar. Quando eu chego nesse slide aqui, aí eu começo a perceber a importância que tudo isso tem no nosso dia a dia, né? Quando a gente está, por exemplo, fazendo uma viagem, né, aérea, né, no caso, um avião, muitas vezes a gente não percebe todos os parâmetros, todas as questões que estão ali e que envolvem, né, essa viagem, né? Então, as grandezas ali que estão sendo consideradas, não é isso? Então, é muito importante a gente pensar na importância da metrologia no nosso dia a dia, porque ela está fazendo parte da nossa vida o tempo todo. Olha só os parâmetros que nós temos aí, olha, temperatura, velocidade, altitude, rota, pressão. Existem outras variáveis que têm a ver aí, que estão, de certa forma, fazendo parte, né, no caso aí do avião aí, né? Bom, afinal, por que medir? Ainda dá para a gente responder mais algumas coisas, né? Nós vamos medir para que possa haver ação, né? Antes precisamos de informação. Então nós vamos gerar informação. Uma pesquisa, por exemplo, ela gera informação, né? Imagina agora, por exemplo, na época do Covid,
né? Quantas informações foram geradas a partir de pesquisas que foram feitas. Processo metrológico o tempo todo ali sendo aplicado ali, seja nos medicamentos, seja nos dados, né, de levantamentos, por exemplo, né, das pessoas que participaram dos testes, né? Então nós percebemos, né, a importância de ter essa questão da medição muito bem definida, ter também instrumentos adequados para fazer, né, toda essa questão aí de garantia, né, principalmente da garantia da qualidade, de que tudo está acontecendo da forma correta, tá certo? Então, nós temos aí, olha, por que medir? Para associar, né, o significado, né, e mostrar a importância disso, tá certo? Né? Então, a gente pratica metrologia, a gente ouve falar sobre metrologia, usa algum tipo de instrumento no nosso dia a dia, aqui fora, né, na empresa, dentro da sua casa, o tempo todo. Então, por que medir? Com um significado e importância associados à situação, para termos o quê? Visibilidade e poder agir de maneira informada. Então, na medida que nós investimos então em metrologia, o nosso nível de informação aumenta em todos os aspectos. A nossa, inclusive, melhora a nossa qualidade de vida. Tá certo? Agora, gente, olha só, a título de curiosidade, tá? Para a gente poder encerrar nossa aula. Tá vendo aí, Ana Júlia? Beatriz, Diogo. Olha a distância da Terra ao Sol. Como que nós descobrimos esse valor que está aí? Baseado em quê? Em pesquisa. Obviamente, nós utilizamos um processo, né, de medição aí para chegar nesse resultado. Ok? Agora, olha esse resultado aí. Nós temos aí o vírus ATCC 15.597B1. Isso aí é uma variante do coronavírus, tá certo? Mas aí, olha o que os pesquisadores fizeram. Eles tiveram que medir o vírus, tá certo? Para descobrir, né, o tamanho do vírus, para dimensionar um filtro, para que esse filtro tivesse uma eficiência de 100% de proteção contra o vírus. Então, a membrana que foi dimensionada para ser colocada dentro do filtro, ela é o quê? 5 vezes menor do que o tamanho do vírus. Então, esse vírus aí, que é uma variante, é isso? Ele tem aproximadamente 25 nanômetros, né? Veja bem o tamanho disso aí, muito pequenininho. E a membrana do filtro, 5 vezes menor do que o diâmetro do vírus. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Da mesma forma que eu trabalho a metrologia, né, de uma forma bastante infinitesimamente pequena, né, eu também trabalho a metrologia no sentido mais amplo, né? Então eu tenho medidas muito grandes, né, e tenho também dimensões muito pequenas. Então, para vocês entenderem, né, o alcance da metrologia, né, ela vai de valores muito pequenos até valores muito grandes. E isso tudo é importante para nós. Tanto em pesquisas, né, com valores grandes ou pequenos, não importa. A metrologia faz parte em todos os sentidos. Então, por que medir? Acompanhar o desempenho, dar suporte ao processo de tomada de decisão, melhorar a agilidade do processo, criar uma linguagem comum entre os povos, entre as pessoas, influenciar na criação de uma cultura de excelência e desempenho, melhoria, né, e transparência na divulgação dos resultados, melhoria de desempenho, motivação de equipe, clareza e alinhamento, né, do pensamento e do senso de prioridade. Tudo isso é resultado de um processo metrológico bem desenvolvido, né? Então, vamos pensar, né? A metrologia passou por uma longa trajetória de aperfeiçoamento para chegar ao grau de confiabilidade e abrangência que nós temos hoje em dia, né? Que os tempos atuais exigem. Então é isso, pessoal. Eu estou terminando essa aula aqui com vocês. Eu peço mais uma vez desculpa pelo atraso em função dos problemas que eu tive aqui com a internet, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer. Essa aula está sendo gravada
e eu vou disponibilizar novamente para vocês lá, se alguém quiser assistir novamente, fica à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o recado. Essa primeira parte a gente está encerrando aqui, esses primeiros conceitos. Eu espero vocês na semana que vem. E eu já deixei lá para vocês os exercícios para serem feitos. E eu vou publicar também uma outra lista de exercícios, né, junto, né, lá no blog, e vou deixar também no Siga, para que vocês possam fazer aí como atividade assíncrona, tudo isso relacionado ao assunto que nós já estamos aí falando sobre ele ao longo dessas semanas aí. Tá bom? Então é isso, né? Desejo boa noite para vocês, um abraço aí e fica com Deus. Tá bom? Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edil. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite.